Então, hoje nós estamos no episódio, quer ver, de número 65 do programa Bom Físio. Então, o programa Bom Físio é um programa que eu faço toda semana, toda terça e quinta, às 7h07 da noite, onde eu discuto nesse programa estratégias para poder ajudar o fisioterapeuta a se destacar no mercado de trabalho e, com isso, ele poder cobrar mais, ganhar mais com a sua profissão. E hoje nós estamos no episódio de número 65 e o tema de hoje é um tema que foi pedido. Eu deixei uma caixinha nos meus stories e aí o pessoal votou. Então, eu coloquei entre a tendinite do manguito rotador ou a bursite trocantérica. E deu um empate, então hoje nós vamos falar da tendinite do manguito rotador e quinta-feira nós vamos falar sobre a bursite trocantérica. Então, eu aguardo vocês na quinta também aqui comigo, ao vivo, para a gente poder discutir como tratar. Então, quais são as técnicas, as intervenções que são eficazes, que vai gerar o efeito que nós queremos com o nosso paciente, ou seja, aliviar a dor dele, trazer um retorno funcional, ganhar amplitude de movimento. Então, é o que nós desejamos nesses pacientes. E falando aqui, já começando aqui a falar um pouco mais sobre a tendinite do manguito rotador, então, é uma disfunção que vem crescendo muito. Então, é só em atletas? Não é só em atletas. A gente já vê essa lesão, né? Já vem ocorrendo com muitas pessoas, idosos, jovens. Então, a cada dia que passa, essa disfunção cresce cada vez mais, tá? E antes da gente pensar aqui em como tratar, então, como tratar, qual técnica utilizar com o meu paciente que apresenta aí uma tendinite do manguito rotador, antes da gente começar a pensar no tratamento, nós, como fisioterapeutas, devemos pensar um pouquinho sobre a cinesiologia, lembrar um pouquinho sobre a anatomia, mas não é nada assim, ai, meu Deus, eu vou ter que saber a origem, inserção, não é nada disso. É só mesmo um pouquinho ali o que o músculo faz, a ação do músculo, porque isso também vai nos direcionar em montar um plano de tratamento mais eficaz. Então, é você saber a cinesiologia, saber um pouquinho da fisiopatologia, você consegue conduzir um plano de tratamento mais eficaz também com o seu paciente. Então, só dando uma relembrada para quem, às vezes, não lembra, e quem lembra, aguenta a mão aí um pouquinho, que já a gente vai entrar no tratamento, tá? E eu vou falar sobre as técnicas eficazes e as técnicas não eficazes ou pouco eficazes. Então, o importante da gente saber também qual técnica não gera o efeito que a gente quer, porque tem muita gente utilizando essas intervenções, essas técnicas, e ela não vai te levar a lugar nenhum. Então, a gente precisa também saber quais são as técnicas que vão gerar pouco ou nenhum efeito e quais são as que vão gerar efeito, para a gente montar o plano de tratamento desse nosso paciente somente com as técnicas que são eficazes. Então, vamos lembrar aqui bem rapidamente. Então, o manguito rotador, ele é constituído por 4 músculos, né? Não sei se vocês se lembram aí. 4 músculos e tendões que eles vão se inserir bem próximos ali na região anterior do húmero, que é no trocânter maior do húmero ou no trocânter menor do húmero. Mas é na região aqui do húmero, eles vão se inserir ali pertinho, tá? E onde eles se originam? Esses 4 músculos vão originar tudo na escápula. Então, eles vão originar tudo ali na região da escápula e inserir no nosso húmero. Isso é o que eles têm em comum. E aí são 4 músculos. Quais são esses músculos? É o supraespinhal, o infraespinhal, o subescapular e o redondo menor. São somente esses 4 músculos. E a função, o objetivo desses 4 músculos juntos, né, é dar uma estabilidade ali no nosso ombro, permitir com que nós realizamos movimentos como abdução, elevação desse ombro, uma rotação externa, uma rotação interna.
Aí que vem o fundamental de a gente saber o porquê, o que esses músculos fazem, porque é aí que a gente vai descobrir. Uma das partes é você descobrir, através do movimento que o músculo faz, qual é o músculo que está, às vezes, mais lesionado. Então, às vezes, o paciente chega para a gente com já um diagnóstico médico fechado, com um exame de imagem, falando que ele tem ali uma tendinite no manguito rotador. Porém, sempre tem, às vezes, um músculo que é mais lesionado ou que, às vezes, é só um músculo que está lesionado. Normalmente, numa lesão, na tendinite do manguito rotador, o músculo mais lesionado é o supraespinhal. Então, normalmente, o paciente, às vezes, apresenta só a tendinite no supraespinhal e no exame de imagem vem ali que ele apresenta no manguito todo, em todos os músculos que se inserem ali. É claro, eles vão inserir pertinho, então pode levar a todos sim. Mas às vezes nem é todos, às vezes é só um, às vezes só está ali no subescapular, e aí a gente foca a nossa intervenção somente no subescapular. Ou no supraespinhal, né? Que o supraespinhal é o mais acometido. Então a gente precisa saber qual é realizar testes específicos para te direcionar e você identificar. Será que lesionou os 4? Será que só tem 2? 1? Como é que está? Né? Então, é importante também para você montar o seu plano de tratamento mais específico, mais eficaz para esses pacientes. E o paciente com essa disfunção, o paciente quando ele está com uma tendinite do manguito rotador, vamos falar no todo, né? Ele vai apresentar, vai relatar para você dor nesse ombro, incapacidades, limitação em realizar alguma atividade funcional. Ele vai relatar que vai ter dificuldade em amarrar o cabelo, que faz uma abdução e uma rotação. Dificuldade, às vezes, de colocar, abotoar um sutiã, estender a roupa no varal. Então, eles vão relatar esses sintomas para você. Eu estou com dificuldade de fazer isso, eu não consigo nem abotoar o meu sutiã por trás. Então, isso o nosso paciente vai relatar para a gente, que ele apresenta essa disfunção. Então, isso já é o sintoma, né? O paciente relatar os sintomas deles, as dificuldades, isso já te direciona para qual é o diagnóstico fisioterapêutico desse paciente. O que ele vai apresentar. Então, está relacionado aí com a tendinite do manguito rotador? Porque, às vezes, não é o manguito todo. Então, eles vão relatando isso para a gente, tá? Boa noite. A Camila pediu para gravar a live. Camila, você não vai poder assistir tudo? Porque, assim, as lives não estão ficando gravadas. Tá? Tenta participar o máximo aqui e depois eu vou pensar no seu caso. Tá joia? Boa noite para quem entrou aí de novo, né? Quem entrou por último. Gente, já vou pedir aqui, antes da gente continuar, aperta aí no coraçãozinho para o Instagram entender que esse conteúdo é legal, é bacana, para ele poder chamar mais pessoas. Se você tem algum colega físio, já encaminha aí, aperta no aviãozinho, convida ele para vir participar da live também, chama ele, se você tem algum colega fisioterapeuta, e se esse colega fisioterapeuta tem algum paciente que apresenta tendinite do manguito rotador, essa live vai ajudar muito ele também. Então, vamos compartilhar. Beleza? Então, continuando aqui, né? Aí o paciente relatou para você que ele tem todas essas dificuldades. E, às vezes, ele não chegou com nenhum diagnóstico médico fechado, nenhum exame de imagem. O que fazer? Encaminhar ele para um ortopedista para depois ele vir para você? Não. Nós somos profissionais de primeira instância, né, de primeira ocorrência. Então, nós podemos já fazer os testes clínicos, nós podemos já identificar o que o nosso paciente apresenta e já montar um plano de tratamento para ele. Às vezes, nós ficamos muito presos aí a exames de imagem, então a gente não precisa dos exames de imagem para poder confirmar o que o nosso paciente tem. Nós já sabemos diagnosticar ali, fazer um diagnóstico fisioterapêutico e montar um plano de tratamento eficaz para ele.
Então, não precisa disso, né? Então, só que só com esses sintomas, só com o paciente relatando essas incapacidades, é pouco para você já fechar um diagnóstico fisioterapêutico. Por quê? Essas dores, essa incapacidade no ombro pode ser tanto a tendinite do supraespinhal, que está relacionado, mas pode ser uma outra disfunção desse ombro, como capsulite adesiva, pode ser uma hérnia de disco cervical com dor irradiada para o ombro, pode ser uma síndrome do impacto. Então, só com o relato do nosso paciente, só com os sintomas dele, a gente não pode já direcionar o nosso plano de tratamento. Ah, ele falou que tem dor, que dói quando dorme, a dor piora quando dorme, quando deita em cima do braço dói, ele não consegue guardar, estender uma roupa, é tendinite do manguito rotador. Então, não, então é muito pouco para a gente já poder pensar que é realmente uma tendinite. E aí a gente precisa fazer o quê? Para a gente poder ter mais clareza em relação ao que o nosso paciente apresenta, a gente poder realizar, né, com ele uma boa avaliação, uma anamnese, buscar ali, investigar todos os detalhes, fazer uma anamnese bem detalhada e realizar os testes clínicos específicos. Então, existem vários testes clínicos que vão te direcionar. Então, tem o teste específico para saber se o nosso paciente apresenta uma síndrome do impacto do ombro, se ele apresenta uma tendinite no supraespinhal ou no subescapular, ou se ele apresenta em todos esses músculos, os 4 músculos que compõem o manguito rotador. Então, a gente tem esses testes clínicos específicos, são fáceis de avaliar, já são confiáveis, validados, e você pode e deve usar na sua prática clínica para facilitar você fechar o diagnóstico fisioterapêutico desse paciente, tá? Só que, como a ideia da live de hoje é falar sobre o tratamento, então vamos pular essa parte, tá? Então, vamos pular. Suponhamos aí que a gente já avaliou o nosso paciente, já fizemos as perguntas certas para esse paciente, a gente já identificou o que o nosso paciente apresenta, vamos supor que ele apresenta esses 4 tendinite mesmo nos músculos, nos 4 músculos do manguito rotador. Então, é uma tendinite do manguito rotador. Passamos dessa fase. Só quis dar essa introduzida para vocês colocar isso na mente, né? Que isso é importante de observar no paciente, é importante realizar todo esse passo a passo com o paciente, tá bom? Então, aqui a gente já passou dessa parte, beleza? Vamos agora, então, para o tratamento. Então, é o tema da live, né? Como tratar o paciente com a tendinite do manguito rotador. O que realizar com ele? Então, nós ficamos sempre muito em dúvidas, e seja aquele fisioterapeuta recém-formado, seja aquele fisioterapeuta que já está formado há mais de anos, tem 10, 15, 20 anos, indiferente. Ele sempre vai ter aquela dúvida, né? Alguns detalhes que vêm na hora de atender. Então, apareceu um paciente para você, você fez isso tudo, pronto, ele tem tendinite do manguito rotador. E agora? Qual técnica eu vou realizar com ele? Qual intervenção gera o efeito que eu quero? Será que eu já posso começar a fazer força? Já começo colocando exercícios de força ou não? Quais exercícios eu posso realizar com esse paciente? Será que eu vou piorar essa tendinite? Será que eu vou gerar uma ruptura desse tendão? Então, a gente vai gerando essas dúvidas, né? E é normal de gerar. É diferente se não gerar essas dúvidas em você. Então, se você, ao tratar, não tiver essas dúvidas, coitado do seu paciente, porque tem que ter essas dúvidas. Nós temos que passar isso na nossa cabeça. Porque é uma vida, é uma pessoa que está ali com dor, que quer resolver o problema dela, que está com incapacidades, então nós devemos pensar, sim, sobre todas essas questões. E onde encontrar a solução para isso? Na evidência. Então, é através de artigos de alta qualidade metodológica, e foi o que eu fiz para montar essa live.
Então, eu busquei os artigos, eu analisei, e agora eu vou trazer tudo mastigadinho para vocês, pronto, só para vocês anotar aí e aplicar no paciente de vocês. Então, o que realizar e o que não realizar com esse paciente, né? Porque também a gente tem que saber o que não fazer com eles. Senão a gente pode piorar a situação deles ou ficar gastando tempo, né? Perder tempo à toa, usando técnicas que não vão te levar a lugar nenhum. Tá bom? Ana Kelly deixou uma pergunta. Isso impede a rotação do tronco? Você está falando, Ana Kelly, em relação à disfunção já, né? A tendinite do manguito rotador, se ela impede a rotação do tronco. Não, tá? A rotação do tronco, não. Porque aí a gente pode girar o tronco sem mexer o ombro. É mais rotação de ombro mesmo, tá? É aqui, ó, nessa rotação externa, rotação interna. É essa rotação que o paciente gera dor. E aí, onde a gente usa essa rotação? Quando você vai, ó, abotoar um sutiã, você faz essa rotação, tá? Quando você vai amarrar um cabelo, você faz uma rotação. Então, é nesses movimentos que o paciente com a tendinite do manguito rotador vai sentir dor. Ele vai ficar com dificuldade em fazer esse movimento. Ele vai sentir que ele não faz o movimento direito. Porque dói, vai doer ali no local bem mesmo, ali no ombro. Tá bom? E aí, voltando, né? Então, vamos falar das intervenções, do tratamento. Então, como eu disse, nós vamos falar aqui as intervenções menos e mais eficazes. E aquele fisioterapeuta que busca destaque no mercado de trabalho, valorização e reconhecimento profissional, e quer se destacar, quer cobrar mais pela sua sessão, quer ganhar mais na profissão, se ele quer isso, ele vai usar somente as técnicas eficazes. Por quê? O paciente quer resultado. E é através do resultado que você vai conseguir tudo isso que a gente quer. É através de gerar resultado com os nossos pacientes que você consegue, que você conquista todos esses itens. Tá bom? Voltando, então, já aperta o coraçãozinho de novo, convida um amigo e vamos lá. Bora para as técnicas. Então, gente, ó, paciente com tendinite do manguito rotador. Não adianta, presta atenção, não adianta você ficar atendendo tendinite do manguito rotador com intervenções passivas. Não adianta você ficar ali só passivamente, só realizando técnicas, deixar o paciente deitadinho na maca, fazer massagem nele, liberação, não adianta, não vai adiantar, tá? Ou ficar realizando só eletroterapia, não adianta. E eu falo isso com toda a convicção porque já estudaram isso para nós e eu vou provar aqui para vocês porque que não adianta ficar realizando essas técnicas passivas com os nossos pacientes, tá? Então, descobrir o local da dor, descobrir a disfunção do meu paciente é fácil. Difícil é a gente poder saber aqui qual é o jeito errado, qual é o jeito certo de tratar esse paciente. Concorda? É saber qual técnica resolve, qual técnica não resolve, porque está sempre em mudanças. Então, antes o que funcionava, hoje em dia já não funciona mais. Então, é preciso a gente se atualizar. É preciso estarmos atualizados. E essa é a minha função, né? Eu venho atualizando vocês, eu venho sempre trazendo o que funciona, o que não funciona, o que tem mais efeito e o que não tem efeito, tá? Então, de acordo com 2 estudos, 2 revisões da Cochrane, e a Cochrane, eu sempre falo aqui, são em nível, né, de estudos, elas estão sempre lá no topo. Então, é o tipo de estudo que você pode confiar de olhos fechados, tá? Então, de acordo com 2 revisões da Cochrane, uma publicada em 2016 e outra publicada em 2021,
o que eles trouxeram para nós, né? Em relação aí, o que eles provaram, qual técnica não gera o efeito que você quer com o paciente que apresenta tendinite do manguito rotador. Então, quais são essas intervenções? E qual era o objetivo? O objetivo de que usamos essas intervenções é para alívio da dor, ganho de ADM, retorno funcional, e esses estudos provaram que não gera isso aí. Quais técnicas? A primeira que eu vou destacar aqui é a ventosa, né? Ventosa terapia, colocar ventosa em tendinites, em inflamações, não resolve, não vai aliviar a dor do seu paciente, não vai trazer um retorno funcional para ele. Isso não é só eu que estou falando, e sim os estudos, tá? Então, porque eu estou com o tendão inflamado, vamos colocar ventosa para puxar essa inflamação, então não gera esse efeito. Eles já provaram, eles já estudaram, fizeram essas técnicas sozinhas, não gera efeito nenhum. Usar essas técnicas como técnicas complementares, juntas com outra intervenção fisioterapêutica, provaram que não gera efeito. Tá? Então, é essa. Outra é as eletroterapias. Então, ultrassom terapêutico não gerou efeito benéfico, né, no paciente com a tendinite do manguito rotador. O laser de baixa intensidade. Engraçado que tem um estudo de 2011 falando que o laser ele gera um efeito bom para tratar o paciente com tendinite do manguito rotador. E esse estudo ele foi publicado em 2011 e aí logo em 2021, o da Cochrane que fala sobre isso é 2016. Em 2016, a Cochrane publicou um novo estudo falando que não gera efeito nenhum, que o efeito dele foi comparado com o placebo, foi comparado com nada. Então, o efeito que ele gera é igual o efeito placebo. Então, olha como é que é preciso a gente se atualizar. Então, se a gente ficar embasado ali, pensando nesse estudo de 2011, já tem estudos novos falando que aquilo não é verdade, que o que eles provaram em 2011, hoje já conseguiram provar que não tem efeito. Então, as coisas mudam constantemente. Então, é por isso a importância de estar atualizado e saber qual intervenção utilizar, para você gerar mais efeito, você conseguir alcançar o seu destaque profissional através dos efeitos que você vai gerar nos tratamentos com seus pacientes. Tá bom? Outra técnica que esses estudos trouxeram para nós que não gera o efeito que nós queremos, né? O TENS, tá? Então, eu vejo o nosso famoso TENS, né? Rayane, mas ele está relacionado com redução da dor. Beleza, esse estudo da Cochrane, onde eu falei que a gente pode ter o efeito alfa aí, a melhor revisão, eles provaram que não gera efeito na tendinite do manguito rotador. Lembrando o tema da nossa live, né? Vou sempre resgatar aqui o tema da nossa live. E uma outra técnica também, essa foi comprovada agora, ano passado, em 2021, que tem efeito zero, é a nossa famosa fitinha colorida. Então, é o nosso kinesiotape. Não tem efeito nem para alívio da dor, nem para reposicionamento de articulação, para ganho de ADM, relaxamento muscular, não tem efeito. Essa é efeito zero. Essa revisão de 2021 trouxe aí, provou para nós que o efeito colar a bandagem funcional, colar o kinesiotape no paciente com tendinite do manguito rotador é a mesma coisa que colar um durex, esparadrapo, band-aid, não resolve, tá? Não tem função nenhuma. Então, é por isso que eu venho trazendo também, venho sempre falando, as técnicas que não funcionam. Por quê? Porque às vezes você está usando essas intervenções, principalmente o kinesiotape. O kinesiotape ele é caro. E eu já usei muito kinesiotape, né? Eu não estou tacando pedra no vidro de ninguém, não. Eu também já usei.
Mas aí, depois, quando eu comecei a montar o plano de tratamento dos meus pacientes, somente com técnicas eficazes, embasadas na evidência de alta qualidade metodológica, que a gente também tem que lembrar isso aí, que não é porque está publicado que é bom, eu comecei a gerar mais resultados com os meus pacientes. Eu comecei a otimizar meu tempo de tratamento, eu comecei a alcançar aquilo tudo que a gente sempre busca, né? Destaque profissional. Então, eu comecei a gerar mais resultados. E é o que eles querem, resultados. E é o que nós queremos também, né? Todo fisioterapeuta quer gerar resultado com o seu paciente. A gente não quer ficar tratando por tratar. A gente quer que o paciente fale com você, ó, você tratou meu ombro aqui, nunca mais eu senti dor. Olha aqui, tá ótimo. Então, a gente quer isso, né? Eu acho que é o que nós buscamos na nossa profissão. E para que, depois que eu aprendi a buscar, identificar e só usar as intervenções eficazes, para que eu vou continuar usando aquelas que não são eficazes, que não geram o efeito que eu quero? Para quê? Para poder perder meu tempo, perder o tempo do meu paciente, né? Então, eu parei mesmo de usar e comecei a investir somente naquelas que geram o efeito que eu queria, né? Que é, nesse caso, aliviar a dor, trazer um retorno funcional para o nosso paciente, ganho de amplitude de movimento, tá? A Ana Kelly fez uma pergunta, o teste de alcance pode ser feito? Ana Kelly, o teste de alcance, ele é muito utilizado para poder testar flexibilidade, para avaliar flexibilidade no nosso paciente, tá? Você está falando de qual outro teste? Em relação ao manguito rotador, existem outros testes, teste de Apley, teste de NIR, existem um monte de testes direcionados para a tendinite do manguito rotador. Tá bom? A Ana Kelly é nossa futura fisioterapeuta, gente, estudante de fisioterapia, né? A Ana Kelly vai entrar aí para a faculdade, né, Ana Kelly? E vai se tornar uma de nós já já. Voltando, então, daí eu te pergunto, né, para que usar as técnicas não eficazes? Não vamos perder o nosso tempo, não vamos perder o tempo do nosso paciente. Então, vamos ver o que fazer com esse paciente. Então, Raiane, você já bombardeou aí, já falou todas as técnicas que não pode, técnicas que às vezes aí eu já usei, já vi alguém usando, e você disse que a evidência traz que não é eficaz. Então, o que fazer? Né? Já que você trouxe a bomba, agora traz a solução. Então, vamos para a solução. O que realizar com esse paciente, tá? Então, antes da gente falar o que realizar, vou fazer mais um pedido. Aperta aí no coraçãozinho. E convido um colega. Ai, fiquei... Desculpa, gente. Nossa, veio um bichinho aqui. Acho que eu empolguei. Ufa, passou. Vamos embora. Então, vamos ao jeito certo, né? O que fazer com esse paciente? Estou com o paciente aqui na mão. Ele tem tendinite do manguito rotador. O que realizar? Então, de acordo com 7 estudos de alta qualidade metodológica, estudos onde nós podemos confiar nos seus resultados, o que os autores concluíram. Então, eu trouxe em 4 pontos, 4 tópicos. Quais são as intervenções eficazes para a gente tratar o paciente com tendinite do manguito rotador? Com o objetivo de alcançar o que com esse paciente? Alívio da dor, ganho de amplitude de movimento e retorno funcional. Então, que ele volte a fazer aquelas tarefas do dia a dia. Tá bom? Então, a primeira coisa é começar o tratamento com esse paciente, começar essas intervenções que eu vou falar aqui o quanto antes, melhor.
Então, quanto mais rápido você começar a intervenção com seu paciente, mais rápido seu paciente terá essa melhora, terá esses objetivos alcançados. Então, a intervenção deve ser iniciada já. Então, seu paciente não tem que esperar, não tem que fazer repouso, descobriu hoje, já começa a intervenção amanhã. Então, é assim, rápido, tá? Então, começar o quanto antes, melhor. Outra coisa que esses estudos trouxeram para nós, que os exercícios resistidos e progressivos, ou seja, os exercícios com cargas e com progressão de carga, eles mostraram melhores resultados, comparado com aqueles exercícios sem carga e sem progressão da carga. Aqueles exercícios com bastão, com bola, onde você não coloca peso. Então, os exercícios com peso e aumentando o peso foram mais eficazes do que aqueles onde você não faz nenhum peso, você não coloca nenhum peso para o seu paciente e não aumenta esse peso. Tá bom? Toda intervenção, toda sessão com o paciente que apresenta tendinite do manguito rotador, começar essa sessão com ele sempre fazendo uma mobilização passiva. É a única coisa passiva que você vai fazer no tratamento desse paciente. E o que mobilizar? É questão de 5, 10 minutos iniciais ali da sessão. Mobilizar todo esse complexo do ombro. Então, eles não originam na escápula, então vamos mobilizar a escápula, clavícula, tá? Articulação glenohumeral, então clavícula proximal, externo-clavicular, a clavícula com o nosso a externo com o nosso externo, a gente tem que mobilizar todo esse ombro, ganhar espaço e fazer essa mobilização bem minuciosa. É importantíssimo. E a mobilização da escápula também, porque eles vão originar na escápula e inserir lá no úmero, lembra? A gente falou um pouquinho no início da live. Então, é preciso fazer toda essa mobilização. É no início da sessão e é somente isso que vai ser passivo. O resto do tratamento, o resto da sessão é toda ativa. Põe esse paciente para trabalhar. Aí o quarto item que esses estudos, né, esses 7 estudos que eu falei, trouxeram que os exercícios em cadeia fechada e cadeia aberta, mesclar os 2 tipos de exercícios, mostraram melhores efeitos comparados com aqueles exercícios sem carga e somente ali para ganho de ADM. Ou seja, ficar só alongando, ficar só realizando exercícios com bastão, exercício de rotação assim só com bastão. Então, os exercícios com carga em cadeia fechada e cadeia aberta juntos foram bem melhores do que ficar fazendo só exercícios para ganho de ADM, tá? Então, é importante, o paciente chegou para você hoje, tá com dor, é importante já começar com ele a realizar exercícios de fortalecimento, exercícios com carga. E um detalhe muito importante é aumentar essa carga, porque às vezes você começa com o paciente ali, a primeira sessão, com 1 quilo, e passa 2 meses, o paciente está fazendo exercício com o mesmo pezinho de 1 quilo. Então, se o objetivo é ganhar força muscular, é aliviar a dor, você não vai conseguir sem você colocar carga, sem você aumentar esse peso do seu paciente. Então, é preciso aumentar. E o que a literatura, o que a evidência traz? Nesses estudos, eles aumentam de 15 em 15 dias. Então, de 2 em 2 semanas, você acrescenta um peso aí nesse paciente. Então, se ele começou com 1 quilo, daqui 15 dias, você já coloca 2 quilos. Daqui 15 dias, e aí você vai. Rayane, eu trabalho só com TheraBand. Então, você começou na faixa leve, daqui 15 dias, passa para a média. Depois, passa para avançada. Ou continua ali na média, da média vai para um pouquinho mais pesada. E assim, gradativamente, aumenta o peso desse paciente. Tá? Aumenta a carga dele, senão o objetivo dele, que é ganhar e aliviar a dor,
ele não vai conseguir. É através do movimento resistido e progressivo que você vai alcançar esses objetivos com esse paciente. E aí vocês devem estar se perguntando, e qual exercício realizar? Quais exercícios, né? Quais movimentos eu posso realizar com esse paciente? Então, anota aí que eu vou falar todos os exercícios que você pode realizar com esse paciente, tá? Então, o que os estudos trazem? Quais são os exercícios que eles realizaram com os pacientes lá e conseguiram ter uma melhora da dor, da incapacidade, fazer com que o paciente tenha um retorno funcional muito mais rápido. Então, quais foram esses exercícios? Vamos lá. Prancha. Então, fazer aquela isometria de prancha, sabe? Eu acho que todo mundo chama de prancha mesmo. Aquele exercício onde o paciente fica em isometria, com o antebraço apoiado no chão. Esse exercício ele deve fazer, tá? E aí, progredir. Como progredir a prancha? Através do tempo. Então, se ele começou ali a fazer a prancha, ele consegue ficar 15 segundos, depois de 2 semanas, você já aumenta esse tempo para 25 segundos. Não, vamos lá, você vai aumentando, vai dando esse feedback para ele, vamos fazer mais vezes. Ó, paciente, vamos embora, você precisa aumentar o tempo para a gente poder aumentar a força do senhor, para o senhor conseguir ter uma melhora, e assim vai. Outro exercício, exercício de fortalecimento de abdução. Então, você vai fazer o movimento de abdução com esse paciente até 30 graus, tá? Então, para a gente fortalecer esses abdutores. E por que até 30 graus? Porque o supraespinhal ele é responsável pela abdução do nosso ombro até 30 graus. Então, vai fortalecer a abdução até 30 graus. Aumenta o peso, não esquece do peso, tá? Outra coisa, fazer exercícios com ele de rotação interna, rotação externa, também importantíssimo. Aumenta o peso. Um detalhe, gente, importante em tratar esses pacientes é você fazer o movimento com ele até onde não gera dor. Porque a ideia não é fazer até ele sentir dor. Então, se a amplitude de movimento dele é até aqui, sem dor, você vai fazer só até aqui. Não precisa fazer uma rotação externa completa. Então, é fazer até a amplitude onde ele não sente dor. Ele não sente dor, é até aí. Com o tempo, com o passar das sessões, você vai ganhar mais amplitude com ele. E aí você vai evoluindo também a amplitude desse movimento e o peso, tá? Não esquecer do peso. A Suzane fez um comentário, a prancha, né? Esse deveria ser chamado de tortura. É verdade, é uma luta. Dá 10 horas, mas não dá 30 segundos, 1 minuto nessa posição. Parece uma eternidade, né? Quando você está fazendo a prancha. Eu concordo, ele deveria ser chamado. Tem vários memes, várias brincadeiras, né, com esse exercício. Ele é pesado, mas ele é importante. Não deixa de fazer com o seu paciente que apresenta tendinite do manguito rotador, tá? Outro exercício é ele fazer, é um paciente mais idoso, né? Fazer flexão de solo, só que você vai fazer na parede, né? Então, o paciente põe a mão na parede e faz a flexão, tá? É jovem, vai para o chão. É mulher, joelho no chão, dobrado. É homem, o corpo esticado. Então, faz esse exercício com ele também, de flexão de solo, né, no solo. Também é muito importante. Como progredir esse exercício? Através do número de séries, repetições, você consegue progredir, ou então dificultando, pedindo ele para fazer essa flexão num bozu, com a mão apoiada no bozu, fica bem mais difícil, e ali você já trabalha outras coisas com esse paciente, além do fortalecimento. Então, é ir dificultando para ele. Pode fazer flexão anterior, tá? Flexão de ombro, também realizar com esse paciente,
com halter, ou se você trabalha com pilates, ir colocando, né, nas molas e sempre progredir. Então, começa com a mola leve, depois vai avançando essas molas também no pilates. Não comece e termina, passa um ano, o paciente só faz exercício com a mesma mola. Então, progride, né? Aumenta o peso dessas molas. Existem as molas mais leves, a média, a mais pesada. Então, vai aumentando o peso desse paciente também no pilates, seja com o halterzinho, tá bom? Não estacione. E o que a literatura, o que a evidência aqui traz também, que com um atendimento de 2 vezes por semana, de 1 hora de atendimento, você consegue ter um prognóstico, um resultado com esse paciente, você alcança esse objetivo com ele dentro de 6 semanas. Então, a partir de 6 semanas, seu paciente já consegue alcançar o objetivo de alívio da dor, retorno funcional, tá? 6 semanas é 1 mês e meio. Então, você realizando todo esse passo a passo, já passando para exercícios, né? Já parte para o fortalecimento. Nada de deixar o paciente deitado na maca. Nada de ficar fazendo intervenções passivas com ele, que dentro de 1 mês e meio, esse paciente já vai ter um resultado positivo do seu tratamento. Tá bom? A Ana Kelly fez uma pergunta: fazer prancha com bola é mais difícil, hein? Esse é mais difícil, Ana Kelly. Nossa, é muito difícil fazer uma prancha em cima da bola suíça. É difícil. Do bozu é até um pouco mais fácil, mas a bola suíça é muito difícil. Pode fazer também numa fase mais avançada com o paciente. Aí vem a criatividade. Você vai explorar a criatividade, mas pode realizar todos esses movimentos aqui que eu falei, respeitando sempre o limite de dor do seu paciente, o limite da amplitude dele, onde começa a gerar dor. Então, esse é o pulo do gato. Você vai realizar o exercício somente até a amplitude que não dói, tá? Começou a doer, você volta um pouquinho e parte dali, tá bom? E sempre aumentar a carga. Eu vou bater muito nessa tecla, porque eu vejo muita gente tratando, começa com uma carga e termina com a mesma carga. Passa semanas e a pessoa está com a mesma carga. Então, gente, quer ganhar força com seu paciente? Quer ganhar alívio da dor? Não estacione, não fique somente na mesma carga. Tá joia? E por que utilizar, então, só essas técnicas? Por quê? Para você gerar resultado com seu paciente, faça isso, aplique essas técnicas e depois me conta, tá? O que você achou. Tem uma pergunta da Edilane. O que você me diz do infravermelho? Pode usar? O infravermelho, Edilane, ele já saiu de uso também. Tá? Eu nem comentei dele, porque já é uma técnica fisioterapêutica que já não se usa mais. A gente vê muito usando, às vezes, ali no plano de saúde, mas não é uma técnica que gera efeito, não. Tá bom? Então, entra lá naquelas técnicas lá do TENS, do ultrassom, tá? Então, ele não gera efeito benéfico, não. Também é uma técnica que você vai estar perdendo seu tempo se você usar no paciente com tendinite do manguito rotador. Tá bom? Foca mais nessas mesmo que eu acabei de falar, nesses 4 passos aqui que eu acabei de falar, que você vai gerar um resultado do seu paciente dentro de 1 mês e meio, 6 semanas. E esse tratamento ele pode prolongar até 6 meses. 6 meses é o máximo que esse tratamento pode prolongar. Mas para você já deixar o seu paciente ali com o coração quentinho, porque ele antes de começar a intervenção, ele já quer saber quando ele vai ter alta, né? Quando ele vai parar de sentir dor. Então, antes dele começar o tratamento, ele já pergunta: quando que eu vou parar de sentir dor? Então, você já tem essa resposta. Se o seu paciente tem síndrome do manguito rotador, você já tem essa resposta.
ó, dentro de 6 semanas, 1 mês e meio, o senhor já vai ter um resultado bom aqui, se o senhor não faltar nas sessões. Tem esse detalhe também, porque sempre tem aquele paciente fujão. Vem uma vez, falta 3, depois aparece, aí não tem como fazer milagre. Então, você já puxa a orelha dele no início. Fala com ele, ó, é preciso ter frequência. Se o senhor não tiver frequência, o seu braço não vai melhorar. Pega firme e se o senhor tiver frequência, dentro de 1 mês e meio, o senhor já vai ter aí uma melhora boa do seu ombro, já não vai estar com dor, já vai conseguir fazer várias coisas que o senhor não estava conseguindo fazer antes. Tá bom? Tem uma outra pergunta da Ana Kelly, e do bastão com caneleira? Aí já é uma forma de você realizar exercício com carga. Aí é bom, Ana Kelly. Pode fazer aqui, ó, flexão anterior, pode fazer as rotações, um bastão com uma caneleira enroladinha ali no bastão. Aí sim, pode realizar. Agora, o bastão sem peso nenhum, aí você não está gerando melhora desse paciente. Tá bom? Outra pergunta da Edilane, mesmo o paciente com dor, já posso começar com essas intervenções? Pode, já é bem aí mesmo, é na fase aguda, você já começa com essas intervenções, tá? Aí você inicia com ele com uma carga mais leve, faz um teste de carga de 1 RM, uma repetição máxima, identifica ali qual é a carga máxima que ele consegue fazer uma repetição, e pega 50%, metade dessa carga, e começa a fazer o treino de força dele, né, os exercícios de força com essa carga. E depois você já vai aumentando gradativamente. Tá? Mas já é para começar. Não tem que fazer repouso, não tem que pôr gelo, pôr calor, é exercício. Mobiliza no início, como a gente falou, todo o complexo do ombro e já começa com os exercícios até na amplitude que não dói, tá? De acordo com o que for progredindo, essa amplitude vai aumentando, você vai conseguir progredir também a amplitude até ele conseguir fazer toda a rotação, por exemplo, rotação lateral completa sem dor, até ele fazer toda a abdução completa sem dor. Mas o importante é começar esse fortalecimento com esses exercícios específicos o quanto antes. É o nosso primeiro item, que a evidência traz. Quanto antes começar, melhor o resultado. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Em relação ao tratamento, a tendinite do manguito rotador. Nossa, deu uma engasgada. Tranquilo? Então, gente, ó, eu espero que vocês tenham compreendido a importância de ter um conhecimento atualizado, de usar as técnicas atualizadas, de ser um fisioterapeuta atualizado, tá? Porque as coisas mudam, o que antes fazia efeito, hoje já não faz mais, ou conseguiram provar para a gente que tem técnica que é melhor. Então, para que a gente perder nosso tempo com aquelas que não geram o efeito que a gente quer? Tá bom? Aí, ó, a Edilane deixou um comentário. Ok, obrigada. Tudo modificado de quando eu já vi. Exatamente, Edilane. Exatamente. Então, a gente aprende... O que a gente aprendeu... Eu tenho 6 anos de formada. O que eu aprendi na minha graduação, hoje em dia, já tem muita coisa que não usa mais. Mas muita coisa. Tem muitas técnicas que geram pouco efeito, que não geram o efeito que eu quero. E é por isso que nós precisamos ser fisioterapeutas atualizados. Então, quando você está atualizado, você só vai ter resultados bons, você só vai usar aquelas intervenções que geram efeito. E aí a gente não perde tempo com aquelas que não geram efeito, né? Então, essa é a importância. Então, vamos ser
A gente já está aqui, né, em 2022, vamos ser fisioterapeutas atualizados. Vamos trazer, vamos caminhar lado a lado com a evidência, porque a gente só tem a ganhar com isso. Os nossos pacientes só têm a ganhar com isso. E o nosso destaque profissional vem mais rápido, né? Você consegue gerar mais resultado, com isso gerar mais destaque, valorização, reconhecimento. Isso tudo vem a partir de quando você se torna um fisioterapeuta atualizado, tá bom? E antes de finalizar a live aqui, eu gostaria de falar, se vocês que estão aqui quiser o artigo, quer ler o artigo, quer ter o artigo na íntegra, me manda um direct que eu envio para vocês os 10 artigos que eu utilizei para montar o conteúdo da live de hoje. É só vocês me mandarem um direct aqui no Instagram que eu envio todos os artigos para vocês. Tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. Só deixando um lembrete, quinta-feira tem live, tá? Às 7h07 da noite. E na quinta nós vamos falar de como tratar a bursite trocantérica. Então, na quinta a gente já vai lá para o quadril. Vamos lá para a bursite. Eu espero vocês comigo, hein? Às 7h07 da noite. Tá? Muito obrigada, boa noite. Um beijo e até quinta. Tchau, tchau.